Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. Nós estamos no 11º tratado, o dia de mostra trazendo sempre Deus na memória. Estamos no capítulo 3º, nosso 36º encontro da memória das coisas mais elevadas. Esses dois capítulos que nós vamos ler, o 3º e o 4º, são extremamente profundos. Mereceria uma atenção especial na nossa leitura. Nos diz Francisco de Osuna: quero observar aqui a perfeita memória de Deus. Se bem que falar perfeita revela ainda a realidade humana, que é imperfeita, mas o máximo possível de estar diante da graça de Deus, porque quem nos aperfeiçoa e nos faz aptos a conhecê-lo é próprio Deus por meio da sua graça. Quero demonstrar aqui a perfeita memória de Deus. Exercício da mais alta importância, que muito convém aos que seguem o recolhimento, pois o pressupõe e o aperfeiçoa. Isto é, nós estamos vendo que a memória de Deus, ela deve ser exercitada por esse recolhimento, porque esse recolhimento, nós vemos que para chegar a essa memória, nós devemos ser aperfeiçoados e pressupõe esse recolhimento para atingirmos essa memória. Essa memória de Deus não é sensitiva. Nós temos algumas formas de conhecimento. O primeiro conhecimento é o conhecimento sensitivo, é o conhecimento primário que vem pelos sentidos. É o primeiro conhecimento. O segundo conhecimento é o intelectivo. Este não é próprio dos animais. Os animais têm um conhecimento sensitivo, porque eles também têm os sentidos, a audição, o olfato, a visão, São todos os sentidos, são 5 sentidos. Mas essa primeira forma de conhecimento, mas o intelectivo somente o ser humano tem. São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala do ser humano como espírito, alma e corpo, uma trindade inseparável. Santo Agostinho usa esta reflexão para dizer que o ser humano é uma trindade, como Deus é uma trindade inseparável, distinta em pessoas, mas inseparável. Também, para ser um ser humano, ele precisa ser uma trindade inseparável, mas distinta, espírito, alma e corpo. Ora, já o Talmud judaico, ele fala que o ser humano é ser vivo pensante. Está na mesma perspectiva de Paulo, ser corpo, vivo, alma, pensante. Aquilo que se chama espírito na tradição cristã reflete a realidade pensante. A realidade pensante é a dimensão espiritual do ser humano, que o distingue de qualquer outro animal. Então, essa memória de Deus não é sensitiva. Se não é sensitiva, ela requer um outro tipo de conhecimento, de memória que é mais profundo, que os animais não são capazes de ter, que só o ser humano é capaz de ter. Mas é, sobretudo, intelectual. É uma capacidade de voltar para si. Intelectus significa ler dentro de si. Uma capacidade de pegar a realidade da experiência e depois fazer uma leitura interior. Nós já dizemos que essa leitura já é uma leitura espiritual. E é de tal maneira elevada que lembra-se de Deus
como ser não limitado. Nós temos alguns princípios da reflexão da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Deus não tem limite. O limite faz parte das criaturas, da criação, mas não faz parte de Deus, que é ilimitado. Como a suma bondade. Deus é o bem em si, é a bondade em si. Então, nele não há mal, né? É princípio eterno, porque ele foi o princípio de todas as coisas, mas não teve o princípio em si mesmo. Ele é eterno, é infinito, né? Que reguarda a sua realidade, que ele não tem fim, né? Ele é eterno, ele é força, sabedoria plena, total, transbordante. Se damos o nome a Deus, precisamos generalizá-lo, tirando tudo o que pode soar imperfeição ou limitação. Voltamos à questão da teologia positiva, teologia negativa. Na teologia positiva, é a teologia que se faz teologia, onde se pode afirmar várias questões de Deus usando argumentos da capacidade intelectiva humana. Você pode falar que Deus é bom, porque você pode fazer experiência da bondade. Que Deus é grande, você pode fazer a experiência da grandiosidade. Que Deus é amor, você pode fazer a experiência da amorosidade. Mas você usa também determinados aspectos antropomórficos para fazer o conhecimento de Deus, porque o ser humano só pode conhecer a Deus a partir da sua capacidade de conhecimento. Já a teologia negativa, não. A teologia negativa é a realidade que nós tomamos consciência de que tudo que nós possamos afirmar de Deus, a teologia positiva, não corresponde àquilo que realmente Deus é. Então, nós dizemos, Deus é bondade, mas nós sabemos que Deus é muito mais do que bondade, que a capacidade nossa de conhecer qualquer bondade não é capaz de compreender a profunda bondade de Deus. E diante da realidade de Deus, nós devemos negar tudo o que afirmamos dele, porque Deus não é aquilo que afirmamos, porque ele é muito mais do que aquilo que afirmamos. No final, na perspectiva Deus se esconde em densas nuvens, significa que, diante de Deus, no mistério, só existe uma condição, o silêncio. A contemplação de Deus é o silêncio, não existem palavras para expressar o que se percebe na experiência de Deus, né? E na vivência plena desta entrada em comunhão plena com Deus. Então, se damos o nome a Deus, precisamos generalizá-lo, tirando tudo que pode soar imperfeição ou limitação. Então, aqui é a questão da teologia negativa. Se o chamamos de mestre, é universal e sem possibilidade de errar. Se é rei, trata-se da suma majestade. Se te é difícil fazer estas considerações, recolhe o teu coração e conserva o santo nome de Deus em tua memória, o tempo que puderes, e suspires por ele. Santo Agostinho fala, aquele que ama quer estar sempre perto do amado. E quanto mais na intimidade do amado, mais deseja conhecê-lo. Então, esta memória de estar sempre nessa relação que cria essa realidade da intimidade entre o que ama e o amado, né? Então, recolhe o teu coração e conserva o santo nome de Deus em tua memória o tempo que puderes. Né? Sempre essa realidade de fazer essa experiência profunda de Deus e suspire por ele. Será para ti grande proveito, pois a recordação de Deus, a recordação, recordes, é trazer novamente Deus ao coração, né? No caso a memória, a recordação de Deus, segundo São Jerônimo, exclui e afasta todas as maldades. Porque ao estar diante da realidade total de Deus, nessa comunhão com Deus, não existe espaço para o mal, para o pecado.
E o pecado aqui nós devemos rever também, a palavra pecado significa errar o alvo, né? É também essa total lucidez. E podes fazer este exercício enquanto lês, escreves ou fazes outras coisas que permitem o recolhimento do coração. Então não existe obstáculo que possa nos impedir de estar nessa recordação de Deus. Tudo o que fazemos seja sempre estar nessa intimidade com Ele, com o amado. Porém, tem presente que, se praticas isso com frequência, então é um exercício, né? É uma disciplina que se faz de procurar estar sempre na presença de Deus. Chegará o momento em que não poderás fazer o que tens nas mãos, porque quando a memória se enche de Deus, ocupa tudo e não nos deixa fazer outra coisa. A pessoa já está totalmente absorvida. Aqui já é a vida mística mesmo, né? É a vida já entregue totalmente a Deus, na vivência de Deus, na intimidade com Ele. Os que fazem esse exercício são como os anjos, que trazem sempre a Deus diante deles. Né? Como os anjos têm Deus diante de Deus, os anjos têm Deus diante deles, né? Se nós fazemos isso, nós nos equiparamos aos anjos. O rei Davi afirmava de si mesmo: ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois ele está à minha direita. Salmo 15, versículo 8. E Tobias dizia a seu filho: conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Tobias, capítulo 4, versículo 6. Cassiodoro escreveu que os que sempre olham para Deus não se inclinam para o pecado. Essa memória, essa presença, porque muitas vezes o pecado está na ausência de Deus. Quando ele deixa de estar presente em nossa realidade, quando ele deixa de estar junto de nós. E o profeta Elias jurava: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O homem que pensa e se lembra de Deus está sempre em sua presença. E Santo Agostinho diz que devemos buscar a Deus pela fé, o que a todos convém, e pela memória, como falamos nestas páginas. De Deus devemos lembrar sempre. Esse é o verbo de intensidade, né? Mas como amigo especialíssimo, que nos ama mais do que um pai ou um irmão. É reconhecer essa realidade. É uma experiência de profunda interioridade. Porque se você basear somente na materialidade, você se perde com outros amores. Assim será mais fácil recordá-lo e será mais natural que ofereçamos a Ele todas as nossas obras, fazendo-as por amor. Capítulo 4. Como os suspiros devem se juntar à memória. Também tem uma coisa interessante. O que muito nos lembramos, muito desejamos. A memória nos conduz ao desejo. Nós devemos fazer uma exposição aqui sobre a questão do processo do conhecimento. São dimensões que estão entrelaçadas numa unidade inseparável da questão do ato humano. Santo Agostinho falava: desejar, pensar, querer, agir. Onde está o ato moral para Agostinho? No querer, a vontade. O desejo é instintivo, é natural. Né? O desejo surge. Né? O desejo faz parte da realidade do instinto. O animal também, quando tem fome, tem o instinto de comer. É o instinto de sobrevivência. Então, o desejo é uma realidade natural. Inclusive, Santo Agostinho fala de uma realidade, um desejo bom, que ele fala o desejo de Deus, um desejo bom. Então, o desejo, não existe critério moral para o desejo. É instintivo.
pensar, uma capacidade humana de poder debruçar sobre os desejos, mas o que faz dar sentido a isso? A vontade. É a vontade que faz com que a pessoa debruce sobre os seus desejos e pense sobre esses desejos e quer, então aqui, realmente cultivar aquilo que brotou dos desejos que ele pensou. Então, a partir do momento em que ele quer, surge o ato moral. O ato moral está no querer. O agir é consequência do querer, do ato moral. Então, a centralidade está no querer. Porque você tem o desejo, né? Você pode debruçar a sua vontade sobre esse desejo através do pensamento, onde você pode aceitá-lo, rejeitá-lo, né? Se você aceita, você o transforma em ação. Se você não aceita, ele não se transforma em ação, porque você não vai dar vazão àquilo que você deseja. Então, o que muito nos lembramos, muito desejamos. Muitas vezes a recordação do bem move a nossa vontade para desejar o mesmo bem. Então, o desejo de um bem faz a pessoa pensar e a vontade que se debruça sobre esse desejo. Sendo assim, depois de ter exortado a que te lembres sempre de Deus, agora te aconselho que o chame com suspiros, a fim de que a memória ajude a vontade. Então, a memória vai ajudar a vontade a fazer a escolha. A vontade vai fazer a escolha, mas a memória ajuda nessa escolha, né? Que é quem mais se comunica com Deus. Então, quem tem essa presença divina na sua vida, a sua vontade está fortalecida sempre a acolher esse desejo para, né, trazer a sua memória para essa vida em Deus, né? Essa memória que nos faz sempre estar diante dele. A memória que não chama a Deus com suspiros não é perfeita. Suspiro é o desejo. Então, é o desejo, né, de estar com Deus, de clamar a Deus, de chamar a Deus. Os demônios lembram de Deus, mas não o desejam. Os pecadores também se lembram de Deus quando recordam que um dia serão julgados e ouvirão uma terrível sentença. Já a memória que os varões recolhidos têm de Deus é como sopro que atiça o fogo do amor. É aquele sopro, então aquele que você está abanando para o fogo, né, ser atiçado, né? Como voz doce de pessoa que muito amamos, como recordação que nos traz grande contentamento. A memória daqueles que amam a Deus é como um raio de sol que derrete a alma. Quando você tem uma cera, você joga o raio do sol, você deixa no sol, a cera derrete, né? Então, essa memória daqueles que amam a Deus, essa memória é como um raio de sol que derrete a alma, derrete totalmente diante de Deus. Como diz o Salmo, das ações do Senhor eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas. Também o livro do Eclesiástico, em toda a boca sua lembrança é doce como mel, como uma melodia em um festim regado de vinho. Eclesiástico, capítulo 49, versículo 2. É tão útil este recordar a Deus que deves desejá-lo de todo o coração. É o desejo, mas o desejo só vai poder ser veiculado através da vontade, né? O ato moral, né? Chama-o com suspiros, tal qual o profeta Isaías. Minha alma vos deseja durante a noite, e meu suspiro vos procura desde a manhã. Isaías capítulo 26, versículo 9. Com muito gosto, ele quer consolar os seus justos. Se Jesus veio em pessoa chamar os pecadores, a encarnação, quanto mais rápido e solícito vem para quem rejeita o pecado, porque aí fica o desejo de Deus. Abrir-lhe-á logo a porta da sua casa e o saciará de bens. Então, a disposição da pessoa
faz com que ela esteja aberta à graça. Acostuma-te, alma, a sempre recordar aquele que nunca esquece de ti. Deseja-o com íntimos suspiros. Não deixes de fazer isso quando estiveres sozinho, e se alguém contigo, faz-o discretamente, sem que ninguém o note. Sempre essa simplicidade, esta capacidade de não se expor, não deixar que os outros, né, possam, entre aspas, você sentir orgulho, né, se vangloriar da sua atitude, do seu modo como você faz, como você vive, da sua espiritualidade. Não, fazer sempre na tranquilidade, sem alarde, né, sem chamar atenção. A grande pena que os servos de Deus têm é a ausência de Deus. Porque essa ausência de Deus faz com que a alma se sinta, se faça a experiência de ser separada, e a busca da alma, né, que vai buscar a Deus. Né? É como aquele salmo que diz: a minha alma tem sede de vós. Né? Essa alma sedenta, né, que busca a Deus. Porque a grande pena é não sentir sua graça no coração. E o remédio para isso é suspirar ao Senhor, sabendo que não há voz que o comova tanto. Realizastes os anseios de seu coração, não rejeitastes as preces de seus lábios. Salmo 20, versículo 3. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.